aconteceu, tá bom? Então hoje nós vamos sem câmera mesmo. Bom dia aí para o pessoal que está assistindo a aula gravada, então, né? Hoje nós vamos continuar, né, a nossa aula de SI, vamos terminar a última aula que a gente teve nessa semana, né? Para a gente poder dar continuidade nas próximas aulas, né? E quem sabe começar aí as aulas práticas já, né? Muito bem, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá, pessoal? Todos estão vendo minha tela? Confirma para mim, por gentileza. Beleza, então, tá? Então vamos lá. Então ontem a gente terminou aqui, né? Eu olhando os exemplos de vocês e citando os exemplos de vocês, onde que eles se encaixavam, né? Em cada um desses. E eu espero ter convencido vocês que, se vocês já não estavam convencidos, né? De que esse tipo de tecnologia, além dele estar presente no nosso dia a dia, ele nos ajuda para diversas coisas, né? Que a gente precisa, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Hoje em dia existem diversos mecanismos, né? É, já vi em algumas cidades também, né? Que ao invés de ter árvores, né? Que a árvore ela traz diversos benefícios, só que em cidades grandes, né? Só que em cidades grandes ela ocupa bastante espaço e ela não filtra tanto CO2 do ar como algumas algas têm o poder de fazer, né? Então, em algumas cidades existem alguns mecanismos com tanques, né? Que eles precisam de um pouco de energia para se manter ligados, então utilizam painéis solares, né? Isso daí a gente está falando de cidades inteligentes. Utilizam painéis solares, que aí você não precisa estar conectado à energia, ele funciona sozinho, automático. Eles fazem meio que uma árvore artificial, né? Que não é artificial, eles têm uns tanques com algas, né? Que filtram. A intenção é filtrar o CO2 da cidade e deixar a cidade com um ar menos poluído, né? Eu já vi isso em algumas cidades, em alguns casos, e assim, são exemplos, né? Pequenos exemplos de como sistemas embarcados servem para nos ajudar no dia a dia, né? E aí são tanques, né, que eles precisam. Eu não sei exatamente quais os componentes que tem ali nos tanques d'água, né, para manter as algas vivas. Mas eles precisam ali de um sistema, de algum sisteminha. Não fui muito a fundo atrás disso, de estudar para ver como que foi feito. Mas eles precisam de algum sisteminha ali porque ele precisa de energia, né? Eu vi que ele precisa de energia solar. Então, com certeza também é um exemplo de sistemas embarcados que ajuda a gente aí no nosso dia a dia, né? Inclusive, eu lembrei desse exemplo agora, não tinha nem pensado nele ainda. Muito bem, mas. E ontem eu olhei as pesquisas de vocês e a gente viu que existem exemplos para cada uma dessas áreas aqui, né? Para a saúde tinha um, para a cidade tinha vários, né? Para a indústria acho que tinha um ou dois também, e a agricultura tinha, e casas inteligentes tinha vários exemplos ali, né? Muito bem. Isso aqui, na pesquisa de vocês devem ter se deparado e talvez vocês tenham ficado em dúvidas, né? Então vamos falar um pouquinho, né, sobre a arquitetura básica desses sistemas, tá? Aqui a gente não está falando necessariamente de só de sistema embarcado, né? A gente está falando desses dispositivos que tem IoT, né? Esse internet das coisas, né? E eles vão precisar ter alguns componentes, tá? Independente do dispositivo que seja. Então, eles vão precisar ter dispositivos que nada mais são do que os sensores, né? Para
para ele conseguir se comunicar e transmitir informações, né? Transmitir dados. Por exemplo, né? Se a gente pegar a geladeira que eu dei de exemplo, aquela geladeira smart, né? Que existe hoje em dia, que ela tem um sensor interno, ela tem uma câmera interna, né? Uma água que a garganta vai ficando seca, gente. Então ela tem sensores internos ali, né? Câmeras e tal, para, por exemplo, identificar o que está faltando na geladeira, né? Se tem algum produto que você costuma ter, por exemplo, você sempre tem leite, né? Sua geladeira sempre tem leite. E hoje não tem. O que ela identificou? Identificou que acabou, você está sem leite em casa, né? Sempre tem refrigerante, hoje não tem, né? Então ela identifica que acaba e ela te manda, por exemplo, notificações, né? Então ela precisa ter sensores, por exemplo, né? É um exemplo de internet das coisas aí. A Alexa, por exemplo, ela precisa, que é outro exemplo que a gente usou também quando a gente estava falando de internet das coisas. Ela precisa também ter sensor de voz, né? Para identificar quando você fala com ela. Ela precisa ter ali os microfones dela, né? Ou o microfone, não sei ao certo quantos são, se é mais de um. Mas tem que ter um microfone decente ali, né, para que funcione. Todos eles também vão ter algum tipo de conectividade, tá? Seja Wi-Fi, ou Bluetooth, ou 4G, ou 5G, tá? Ou todos esses, independente, tá? Mas eles precisam ter essa conectividade. Afinal, a gente está falando de internet das coisas. E significa literalmente que o sistema ele precisa estar conectado à internet, né? Então é essencial que ele tenha conectividade, tá bom? Professor, mas como assim conectar na internet por Bluetooth? Sim, conectar na internet por Bluetooth, se existe isso, tá? Por exemplo, o smartwatch, né? O smartwatch ele tem tanto Wi-Fi quanto Bluetooth também, né? Ah, e assim, aqui a gente está falando de conectividade não necessariamente só com a internet, pode ser com outros aparelhos também. No caso, o Bluetooth é para conectar com outros aparelhos, né? Mas, por exemplo, o smartwatch, né? Ele, você não precisa ficar com o Wi-Fi dele ligado o tempo todo para ele se conectar na internet, né? Se você tiver conectado no seu celular por Bluetooth e o seu celular está conectado na internet, ele já vai funcionar, né? Ele já vai estar conectado à internet também. E aí ele tem um Wi-Fi próprio também que você pode conectar. Mesmo quando você está desconectado do seu celular por Bluetooth, ele se conecta à internet por Wi-Fi, tá? Bom, aí agora uma coisa que não vão ser todos eles que vão ter, mas a maioria vai, né? Que é um servidor. Um servidor não para onde ele envia os dados, né? Ou para onde ele puxa as informações dele. E geralmente fica na nuvem, né? É um servidor bem parrudo, com bastante informação, né? É, e há essa comunicação, né? Sempre tem que haver essa comunicação. Inclusive, né? Um ponto de curiosidade aqui. A gente sempre fala nuvem, nuvem. Vou subir na nuvem. Vou jogar na nuvem, né? O que é essa tal de nuvem? Vocês sabem? Vocês sabem o que é essa nuvem? Mas vocês sabem o que é por usar, porque vocês usam, ou vocês sabem o que é, como que funciona? Hum? Pode falar, Rodrigo. Não, levantei sem querer, sir. Ah, tá. Vamos, pessoal, fala aí no chat, vamos ver. Vocês sabem o que é nuvem só como usuário? Ou vocês sabem como que funciona?
Vai ser, Como eu que é acho a que eu sei. sabe? Eu Fala acho para que eu nós, por sei. favor. É tipo, uma empresa faz uns servidores, né? E você pode guardar seus arquivos lá. Isso, exatamente isso, tá? O dado que você manda para a nuvem, eu perguntei por quê, né? É, a gente está acostumado a falar, é até meio comum, né? Você falar, manda para a nuvem, vou subir na nuvem. Tem até coisas que você nem, nem, nem percebe, né? Que está sendo armazenada na nuvem. A sua conversa no WhatsApp, por exemplo. Você entra tanto no seu WhatsApp no celular, no seu WhatsApp no computador, tá lá as mesmas conversas, né? Ou seja, não tá salvo na sua máquina, né? Aquela conversa. Não onde que tá salvo, ok? Tá salvo na nuvem. Mas como assim, professor? Né? Como assim fica salvo na nuvem? Que nuvem é essa que guarda dados, né? É, pode ser que tenha essa dúvida. E assim, não existe mágica, né, gente? Quando a gente fala na nuvem, até parece uma coisa meio mágica, mas não existe mágica. Quando você salva algo na nuvem, esse algo precisa estar sendo salvo em algum lugar, né? E esse lugar é conhecido como data center, tá? São servidores, como o Rodrigo falou. Ó, um data center são essas estruturas que vocês estão vendo aí, né? E cada luzinha dessa aqui, cada componentezinho desse aqui é um computador, basicamente, né? Não um computador, é um arquivo, um servidor, né? Para guardar os dados de vocês, né? Dos usuários. Então é como se fosse vários HDs aqui, vários SSDs aqui super potentes, né? E com uma capacidade muito alta de armazenamento. E todas essas informações de vocês ficam salvas aqui, né? Nesses data centers. É... Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma imagem vista de fora. E são essas salas gigantes, extremamente frias, né? Frias não, mas bem refrigeradas, extremamente refrigeradas, né? Você entra lá, é ar-condicionado torando o dia inteiro, porque isso aqui, imagina esse tanto de computador ligado numa sala, né? Esquenta pra caramba isso aqui. Se você não tiver refrigeração, perigoso até pegar fogo, tá? Então tem que ter refrigeração certinho. As coisas, senão as coisas queimam, vai danificar os circuitos aí, né? E é onde as grandes empresas como Microsoft, Google, né, Meta, é, eles funcionam dessa maneira, tá? Acho que tem até, isso aqui é o Manual do Mundo, né? Deve ser um vídeo do Manual do Mundo aqui, mostrando um data center. Aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar. Isso aqui é a estrutura, né, por fora de um data center, né? Nas Big Techs. Olha lá. Tá, isso aqui é uma notícia, né? Bom, não sei. Aparentemente é o data center aqui, né? Na foto, tá? Então, olha o tamanho da estrutura, né? Isso aqui só para armazenar dados. Você imagina o tanto de computador que tem ali dentro. É claro, essa estrutura não é inteira assim, né? Aqui vai ter mais coisas, né? Vai ter o pessoal onde o pessoal trabalha ali e tal. Mas uma boa parte da estrutura é isso aqui, tá? E olha o tamanho dos carros perto da estrutura. É muito grande, né? Muita coisa, tá? Então, basicamente, a nuvem é um banco de dados gigante que está em algum lugar do mundo, né? E quando você salva o seu documento o seu trabalho de escola aí, por exemplo, né? Esse trabalho de escola viaja até aqui e fica guardado ali, tá bom? Quando você precisa, você faz um download na nuvem, ele puxa essas informações daqui, tá? Beleza? E aplicação, né? Que também faz parte da arquitetura de internet das coisas, né? Aplicação, no caso, que ele está falando de aplicativo, tá? Do software da coisa, tá bom?
de como que vai funcionar esse sistema, do que vai fazer esse sistema funcionar, que é da programação dele, né? Você pega, por exemplo, né, a Alexa, a geladeira, todos esses exemplos de internet das coisas que a gente deu, eles têm um software fazendo eles funcionarem, mesmo que seja alguma coisa muito simples, igual o exemplo do controle remoto que a gente deu ontem, né? Que é uma linguagem de programação muito simples, né? Ela é quase que em binário ainda. Ela só precisa mandar código. No caso, geralmente, desses sistemas de internet das coisas, é uma aplicação um pouquinho, é um software um pouquinho mais elaborado, tá? Mesmo que ainda seja simples, eles são mais elaborados, tá? De celular, por exemplo, a gente não precisa nem falar, né? É um baita de um software, existem vários softwares, inclusive, né? Não é um só para gerenciar ele ali. Essas geladeiras inteligentes, elas também precisam de, né, de uma... Além dos sensores do que está faltando, ela precisa identificar, então ela tem o sistema de reconhecimento dela ali, né, para funcionar, para identificar, não basta só ter o sensor, ela precisa saber o que fazer com aquela informação do sensor, né? Então ela também tem um sistema ali para funcionar. E entre outras coisas, né? O smartwatch também vai ter para se comunicar ali, para você conseguir mexer na tela dele também, né? Além do sensor da tela, ele precisa de um sistema para entender os comandos que você está dando e etc, né? Agora vamos falar um pouquinho de movimento maker. Bom, o que é o movimento maker, pessoal? O movimento maker são pessoas criando sistemas embarcados caseiros para ajudar umas às outras. Não necessariamente sistemas embarcados, mas aqui no caso da nossa aula, como a gente está falando de sistemas embarcados, é o que vai fazer sentido, né? Mas o movimento maker, na verdade, são pessoas criando, desenvolvendo coisas, desenvolvendo pequenos projetos, né? Que dá para você fazer em casa e no intuito de ajudar, né? Existem comunidades maker, né? Que você compartilha os seus projetos para as outras pessoas aproveitarem, né? E fazerem igual também, ou modificar, melhorar ainda o seu projeto, né? É uma relação de comunidade, tá? De pessoas se ajudando. Então tem aqui também, ele participa, né, da cultura do faça você mesmo, né? O DIY, né? DIU, eu não sei como pronunciar essa sigla, né? Mas significa do it yourself, tá bom? DIY, né? Eu acho que é como se pronuncia, tá bom? Que é do it yourself, faça você mesmo, né? Então, vão ser sempre sistemas que dá para você fazer na sua casa, você consegue, com um conhecimento básico ali, você consegue replicar, fazer para você usar, né? Então, é, às vezes tem alguns projetos de sistemas embarcados, né? Que é para justamente para ter essa questão de comunidade, né? E aí é onde você consegue lançar lá os seus protótipos, os seus projetos, né? E na maioria das vezes projetos inovadores, né? Da comunidade se ajudando. E é legal também porque às vezes as pessoas podem pegar aquele seu projeto, aquele seu protótipo e falar, epa, tem uma coisinha aqui que seria um pouquinho melhor se fosse, ao invés de ser assim, ser com esse outro material, ou ser desse outro jeito, né? Ou você mudar essa pecinha aqui já vai melhorar muito o rendimento do seu protótipo, né? E aí você vai aprimorando, né? Vai criando novas versões do seu projeto e eles vai ficando cada vez melhor, né? Porque tem muitas pessoas olhando para isso, né? É uma comunidade mesmo que está trabalhando ali em conjunto, né? E isso estimula, né, a aprendizagem prática e criativa, porque você está ali vendo outros projetos, ao mesmo tempo que você está postando o seu, né? E tem outras pessoas trabalhando em conjunto com você. Você vai pensando, vai
vem elaborando estratégias para ajudar as outras pessoas também, né, para participar dos projetos dela, e aí vai trabalhando, né, vai te ajudando, né. Isso daí que é o movimento maker que existe hoje em dia, tá bom? E muitas dessas coisas envolvem sistemas embarcados, inclusive até com impressão 3D, tá? Às vezes você, ao invés de você comprar uma peça para o seu mecanismo ali que você está fazendo, ou às vezes se você não acha essa peça no formato que você queria, né? Você vai lá e desenvolve a peça em 3D, né? Ou então pega pronta alguma peça que já tem em 3D e você desenvolve para pro seu, pro seu sisteminha, né? Modelar a peça em 3D, por exemplo, né? E esse tipo de coisa. E aí você monta projetos para a pessoa conseguir desenvolver em 3D também. É muito interessante, tá, pessoal? Agora a gente falou do Maker, vamos falar um pouquinho do Thinkering, tá? Do Tinkering. Tinkering, né? Seja lá como vocês preferirem. E basicamente é um pouquinho também do que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar essas duas áreas, né, nas nossas aulas. É, que o tinkering basicamente é o método de aprender do curioso, né? De aprender fazendo, fuçando, mexendo. É o cara que vai lá e desmonta o carrinho de controle remoto para saber como é que funciona e depois pega o motorzinho do controle remoto, essa rodinha e faz um outro carrinho diferente, né? Aí ele vai lá, em vez do controle remoto, ele faz um aplicativo no celular para para ser o controle remoto dele, né? Então, é basicamente isso, né? É a maneira do curioso aprender, né? Existem pessoas que têm isso naturalmente, né? Eu lembro muito do meu irmão era muito assim, tá? É, você dava um carrinho de brinquedo para mim e um para o meu irmão, eu ia brincar, o meu irmão ia desmontar para ver como é que funciona, né? Então, tem pessoas que têm isso naturalmente e isso daqui é uma coisa que eu vou tentar estimular vocês a fazerem, né? É, en- então, para estimular essa curiosidade, essa questão de querer experimentar, desmontar, né? Ver como é que fica, ver se funciona, aprender como é que funciona, tentar fazer igual, né? Modificar. Claro, isso tudo se der tempo da gente trabalhar todo o nosso plano de curso durante esse ano letivo, né? Existem muita coisa no nosso plano de curso, como a gente mostrou, então talvez algumas coisas a gente veja mais rapidamente, né? Não dê pra gente trabalhar tanto assim. Mas é uma coisa que eu pretendo trabalhar no período das nossas aulas aí, tá bom? Então a gente também tem aqui, ó, aprender pela prática, né? Que é aprender fazendo, basicamente, né? Vendo ali as coisas, é, como funcionam, engenharia reversa, né? Esse tipo de coisa. E isso vai estimular a criatividade, o pensamento crítico também, assim como o movimento maker, né? Vamos lá. É, Hardware open source. Vocês sabem o que é um hardware open source? Quando a gente fala open source, o que é? Né? Vou colocar aqui, ó. Open, open source. O que vocês acham que é? Já ouviram falar esse termo? Bom, pessoal, quando a gente fala open source, a tradução literal de open source, né? É serviço aberto, tá? Só falando isso assim, não significa muita coisa, né? É meio estranho, né? Não quer dizer muita coisa, meio que não quer dizer nada, né? É, né? Ou é código aberto, né?
Eu falei serviço aberto, é código aberto. Basicamente, é tudo aquilo que você consegue mexer, que você pode abrir, ver, mexer, e sem direitos autorais, por exemplo, né? É uma coisa que é livre para a comunidade mexer, explorar e utilizar nos seus projetos, tá? Por exemplo, é um código, um open source, né, que é código aberto, é um modelo de desenvolvimento colaborativo onde o código-fonte de um software, no caso aqui a gente está falando, ele está falando de software, tá? A gente vai falar de hardware também. É disponibilizado publicamente para qualquer pessoa usar, modificar, estudar e redistribuir, tá? As empresas fazem isso aqui, na maioria das vezes, para você também poder aprender a mexer no sistema dela, né? De maneira fácil. Quanto mais gente mexendo sabendo mexer no sistema dela, mais pessoas vão querer usar o sistema dela e aí ela acaba ganhando, né? De certa forma, tá? No caso, a gente está falando disso também, mas nós estamos falando não é de software, é de hardware, tá? Então, aqui alguns componentes que você é livre para utilizar, tá bom? Que a gente vai utilizar alguns deles, inclusive, nas nossas aulas, tá? Que você pode utilizar, pode mexer, pode compartilhar e não vai ter problemas, tá? Você não existe, por exemplo, direito autoral sobre isso, né? Não existe nada disso, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, né, são placas, né, que nós vamos usar. É justamente o hardware, né? Os componentes que a gente vai usar. Então, Arduino, o ESP8266, o ESP32, né? Raspberry Pi, o BeagleBone, tá? Esse aqui eu nunca ouvi falar, não. Os outros já, tá? Mas eu coloquei aqui porque quando eu estava montando essa aula, né? Eu pesquisei alguns aqui para complementar e eu peguei esse aqui justamente porque eu nunca tinha ouvido falar, tá? Vocês conhecem alguns desses aqui? Já ouviram falar esses nomes em algum momento? Já trabalharam com eles? Bom, deixa eu assistir ao cochilinho de vocês aí. Vou atrapalhar, não. Aqui a gente está falando do software, né? Que a gente pode usar, que também é open source, tá? Que é código aberto, que você pode usar também. Então a gente tem o Arduino IDE, o MicroPython, Node-RED, o Linux embarcado e o protocolo MQTT, que eu também não conheço. Os últimos eu deixei só para colocar os que eu não conheço, tá? Ah, então provavelmente a gente não vai usar esse aqui, a gente vai usar os que eu conheço, né? Que aí é uma área melhor para eu trabalhar, né? Ah, são ferramentas próprias para você trabalhar desenvolvendo, tá? Desenvolvendo esse tipo de sistema embarcado, tá bom? Então aqui a gente tem só a nossa conclusão, né? Para vocês que quiserem dar uma olhada aí. Não vou ficar lendo porque basicamente é o que tudo que a gente falou nessas aulas, né? Que os sistemas embarcados eles são a base para o internet das coisas, né? Que a internet das coisas é só um dispositivo ali de sistemas embarcados que se conecta à internet, basicamente, né? E nem tudo que é sistemas embarcados é internet das coisas, mas tudo que é internet das coisas é um sistema embarcado também, né? Falando um pouquinho hoje, né, do movimento Maker, né? O que o movimento Maker representa, o que ele é, né? Qual que é que é a funcionalidade dele, né? E também do Tinkering, né? E falando um pouquinho sobre o Open Source, né? Que ele é feito assim para as pessoas aprenderem a mexer nele, né? Imagina, se eu sou uma empresa, vale muito mais a pena eu disponibilizar, né, o meu sistema para as pessoas aprenderem. Assim, vai ter bastante gente que aprendeu a mexer no meu sistema, que sabe mexer. As empresas vão querer contratar pessoas, né, vai querer usar o meu sistema. E aí eu cobro da empresa, né, para usar, né? Porque a empresa vai querer porque existe muita mão de obra
que sabe mexer naquele sistema. Então, aí eu cobro da empresa, né? Ó, empresa, você quer usar o meu sistema? Ele é gratuito só para aprender. Se você quiser usar, você tem que me pagar tanto por mês. Aí eu te libero o acesso, né? Para as pessoas trabalharem em nossa empresa, né? Então é mais ou menos assim que funciona, tá, gente? É, eles disponibilizam para você aprender e é muito bom, principalmente para a gente aqui que é professor, né? Consegue disponibilizar para vocês também que são alunos, consegue disponibilizar uma ferramenta completamente gratuita para vocês aprenderem, não tem que pagar nada, né? E são ferramentas completamente profissionais, né? São utilizadas na área, tá? Isso em todas as aulas, não só aqui que a gente está na aula de sistemas embarcados, né? Mas em todas as aulas, né? Eu vi só o primeiro no Arduino. Beleza, Wesley. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouquinho cansativa, né? Mas eu prometo que as próximas aulas vão ser um pouquinho mais interativas, tá bom? Assim, vão ser interativas se vocês interagirem, né? Se vocês ficarem quietinhos assim, não vai ter interação nenhuma, tá bom? Mas vão ser aulas um pouquinho mais. Eu vou trazer um conteúdo um pouquinho mais prático, tá bom? Bom, vou finalizar por aqui porque eu ainda tenho que passar a atividade de hoje para vocês, né? Que vai ser uma atividade para hoje e para ontem, tá? Então façam para não ficar com falta. Tá bom, pessoal? Beleza, senhor. Então vou fechando por aqui, vou desligando por aqui. Tchau, boas aulas para vocês e fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.